Olá e vamos a mais um vídeo da série Modelos de Estratégia. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. E hoje aqui na série eu vou mostrar uma partida do Ricardo Retti, esse jogador às vezes um pouco desconhecido para alguns, mas se a gente der uma olhadinha na biografia dele, a gente vai ver que ele foi um jogador com muita importância no xadrez hipermoderno, né, juntamente com Ninzovich, foi um criador de novas aberturas. Dessa turma dos hipermodernos também tinham o Grunfeld, Bogolyubov, todos criadores de novas aberturas, novas ideias. E o Retti, famoso pela sua abertura Retti, né, que vai ser o tema da partida, né, vai ser a abertura da partida. E vamos ver aqui alguns jogadores que ele venceu. Ele venceu Tartakover, Bogolyubov, Capablanca em 1924, quando o Capablanca estava há 8 anos sem perder, e desde que tinha sido campeão mundial estava invicto há 4 anos, né? Então uma série longa de invencibilidade. Foi o Retti lá jogando uma Retti e venceu. E um ano antes, é a partida que vamos ver, ele venceu o Rubinstein. Rubinstein é um excelente finalista, né? Jogava muito posicional, muito semelhante ao Capablanca, mas o Retti venceu com facilidade. E venceu o Alekhine também, num sistema London. O Retti de brancas jogando sistema London venceu o Alekhine em 31 lances, assim como venceu o Capablanca em 31 lances. E vamos ver a partida contra o Rubinstein. Bom, então vamos ver aqui o Retti começando aqui com a abertura Retti, ou a intenção de jogar a abertura Retti, porque se você joga cavalo F3, você pode jogar ataque índio do rei, pode transpor para peão da dama, pode transpor até para peão do rei. Então não é o cavalo F3 que vai se chamar abertura Retti. Precisa do lance C4. Aqui seria a típica Retti. Ele não jogou o C4 direto, mas em algum momento que ele jogue, por exemplo, ele jogou G3, aqui seria um ataque índio do rei, ou caminhando para o ataque índio do rei. Por isso que tem muitas transposições nessas linhas, né? Pode ir para um ataque em Isolacem. Elas são intercambiáveis, né? E quando ele joga C4, aí já é bem característica da Retti, é o fianchetto e jogando C4. Se for o fianchetto jogar D3 e A4, é o ataque índio do rei, mas quando joga com C4 e geralmente com duplo fianchetto, é a Retti. Mas na Retti existem algumas estruturas que ficam semelhantes a Benoni, de cores invertidas. Então vai ser o caso dessa aqui contra o Rubinstein. Bom, e nessa partida e em outras que o Retti jogou, ele popularizou um desenvolvimento da dama por A1, ou então a dama fica em B2. A dama fica quietinha ali no canto, mas ela joga muito, né? Então foi uma descoberta do Retti, que não precisa colocar a dama só em A2, D2, mas ele colocava com frequência em A1 a dama. Tem manobras típicas na Retti para passar a dama para A1. Então vamos ver como seguiu aqui nessa estrutura de Benoni. Veio D3, bispo G7, B4. Então uma ideia de expansão. Tem uma similaridade aí com o Gambito Benko, né? Só que ele não está gambitando, porque não tem um peão aqui em C5. Roque, cavalo de BD2. Em geral na Retti o cavalo vem para D2 e não para C3. C3 é mais típico da inglesa, né? C5, e olha só, ele está jogando no espírito do Gambito Benko, só que de cores invertidas. Quando toma, bispo B2, ataca em D4, ataca o peão central, e agora ele ganha o peão central, trocando aqui com o bispo, e vai jogar no estilo Gambito Benko, né? Eliminando esse peão e abrindo a coluna. Então aqui ele voltou, tinha ameaça de bispo F3, veio B toma 3, torre toma 3, dama C7, e agora a clareza dele de perceber que na grande diagonal a dama joga muito, né? Primeiro está prendendo o cavalo bastante, o cavalo tem casas limitadas aí, né? Tem que defender o bispo. E o comentário que o Pachman fala no Estratégia Moderna do Xadrez é que a dama é uma peça ativa, geralmente ela tem grande atividade e joga para um lado e para o outro, joga em muitas casas, tem muita agilidade. Mas ele mostra até a partida que o Retti vence o Capablanca,
e a dama fica em B2 por muito tempo, né, mas jogando, né, com potencial de ação na diagonal e na coluna. Então essa aqui é a dama de hatch, e como eu joguei um vídeo recente que eu dei o nome de dama de hatch, vamos mostrar aqui o original. A dama de hatch por hatch, jogando uma hatch, né? É muito pleonasmo, né? Muita hatch numa frase só, mas a gente vai ver a força dessa ideia. O Rubinstein já sentiu a pressão e já quer trocar os bispos. Bispo toma G7, cavalo G7. Agora temos a dama aí na grande diagonal, a dama de hatch. A captura em A7 ainda não é uma ameaça, porque pode perder a dama, pode ter uma troca e depois torre A8. Então o hatch segue aqui rocando, cavalo E6, vem lá o Rubinstein com seu cavalo, torre B1. Repare que na estrutura o hatch, depois daquela troca que ele ganhou em D4, ele ficou com 2 peões mais centrais contra 2 peões mais laterais. Ele tinha plena consciência aí da vantagem dos peões centrais, né, em relação aos peões laterais, que se começarem a avançar vão ficar fracos, vão ser alvos, né? E aí ele segue com D4, já avançando a maioria central, veio o bispo E4, ataca a torre, torre D1. A5, o Rubinstein tenta também valorizar os peões, mas muito pouco, aqui o hatch já ganha espaço, e esse momento tem uma similaridade com a partida que ele ganha do Capablanca, porque ele faz essa mesma coisa contra o Capablanca, troca os 2 bispos, né, os de casas brancas e os bispos de casas pretas são trocados, e depois ele ganha a casa C6 como um posto avançado para o cavalo. Aconteceu a mesma coisa contra o Capablanca, e a dama está ali paradinha em A1, mas joga muito. Inclusive eu vou dar uma variante fantasiosa aqui agora, rei G2, ele jogou aqui, e o hatch atacou, né? Vamos imaginar, depois de torre D6, olha, veio torre A3. Bom, deixa eu para dar o exemplo aqui, cavalo aqui, vamos imaginar que ele jogue para cá. É um exemplo exagerado, ele jogue um torre, sei lá, um H3 só para constar aqui, e um dama C8. Né? Tá levando duplo, mas aqui é mate, então a gente vê que a dama em A1 pode jogar até em um ataque na ala do rei. Isso é só para ilustrar que a dama está jogando tanto na ala da dama como na ala do rei. Então, cavalo C6, veio torre D6, o hatch passa a torre, original, ele gostava muito da casa E3, ele fazia muita manobra para colocar na frente do peão, colocou muitas vezes o cavalo em E3, estava reparando nas partidas dele. Aqui ele tem uma ameaça de ganhar a dama, né, com o cavalo E7, ou ganhar a dama ou dar mate, então o Rubinstein teve que se defender, e está irreconhecível o Rubinstein, que é um jogador extremamente harmônico, né, e joga com muita técnica. Veio aqui a dama finalmente se colocando aqui no centro, forçou aqui uma debilidade, né, essa dama está incômoda, ele volta para B2, ele sabe que na diagonal a dama fica ativa, e rapidamente pode agir também na vertical. Então ele se aproxima aqui das debilidades na ala da dama, já criou algumas debilidades na ala do rei, criou um passado aí protegido, rei vem para F7, torre B1. O alvo agora é o peão de B6, e o Rubinstein tem que ficar mais passivo ainda. Ele vem com F3, a ideia é jogar E4, tirar a torre antes, torre C8, torre D3, está querendo jogar E4, fortalecendo ali a estrutura. Aí veio um sacrifício aqui, um pouco desesperado do Rubinstein. Aqui o Rubinstein tenta eliminar a todo custo aí esse cavalo de C6, ele consegue, mas perde o peão de B6, e aí ele elimina o cavalo, e aqui vem um lance brilhante, tem um cavalo atacado, mas tem um intermediário, ele pode atacar a torre. Agora tem a torre atacada e o cavalo. A torre volta, ele captura, está ameaçando a torre tem que capturar, ele dá um intermediário, já troca as damas, e o resultado aí da massa de peões centrais continua sendo uma grande vantagem. Ele dá cheque para piorar o rei e avança o peão. Ele tem 3 peões centrais aí praticamente, vamos considerar o peão de C um peão central, e o Rubinstein agora investe tudo no peãozinho, sabendo que está perdido. Ele que era um excelente finalista, né? Ele talvez estivesse testando a técnica do hatch, mas o hatch
jogou torre B6 e capturou mais um peão. Agora tem 3 passados, o Rubinstein avança, ele volta na medida aqui em F2 para bloquear. E agora começa a avançar o centro soberano ali, rei A3, joga H4 para ganhar a casa F4, entra na casa F4, entra na casa F5 e o Rubinstein abandonou. Fiquei impressionado com essa partida porque o Rubinstein é muito forte em finais, né? E ele perde justamente no final, mas já veio lá do meio jogo a desvantagem, né? Então esse é o Hatch, um jogador capaz de dar verdadeiros massacres em campeões mundiais. Ele venceu o Capablanca, o Alekhine, o Elve e outros fortes jogadores, né? Então um jogador do tipo inspirado, eu me identifico muito com ele. Não importa hate, não importa se você não é dos melhores ali dos jogadores top, né? Como ele não era o jogador principal, mas ele podia acertar qualquer um no dia em que ele estivesse bem inspirado, jogando por ideias originais. E o Hatch também se dedicou a estudos, né, a finais artísticos. Então um cara que vivia realmente a arte do xadrez. E essa foi um modelo de estratégia de Ricardo Hatch. Até o próximo vídeo, valeu!